O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, terça-feira, dia 10 de fevereiro, memória de Santa Escolástica, a gente se encontra mais uma vez ao redor da palavra. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que muitas vezes você chega aqui carregando um peso que ninguém vê. Eu sei das noites em que você deitou na cama e ficou olhando para o teto, fingindo que estava tudo bem, mas por dentro sentindo um cansaço que não tem nome, um cansaço da alma, um cansaço de tentar, de sorrir quando não tem mais vontade de sorrir. Eu sei dos dias em que você acordou, lavou o rosto, colocou uma máscara de Tobem e saiu para enfrentar o mundo, porque era isso que esperavam de você. Eu sei das vezes em que você rezou, pediu, clamou, e o silêncio de Deus pareceu mais alto que a sua oração. Das vezes em que você se perguntou: será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que Deus está longe de mim? Eu sei do medo de não ser suficiente, não ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha. O medo de decepcionar de novo, o medo de ser visto de verdade, porque se alguém olhasse por dentro, talvez não gostasse do que encontraria. Eu sei das vezes em que você tentou recomeçar um novo hábito, uma nova atitude, uma nova oração, e não conseguiu manter, e aí veio a culpa, aquela voz interior que diz: você nunca vai mudar. Eu sei do peso de carregar sozinho aquilo que deveria ser dividido, porque você aprendeu que pedir ajuda é sinal de fraqueza. E eu sei também daquela solidão que aparece mesmo no meio de gente, quando você está cercado de pessoas, mas sente que ninguém realmente te conhece, ninguém realmente te entende. Você sorri, mas por dentro está gritando. Você diz: estou bem, mas o coração sabe que é mentira. Se esse é o seu sentimento, este evangelho não veio por acaso. Ele foi preparado do jeito que Deus prepara as coisas, no tempo certo, na hora certa, para tocar exatamente onde precisa. Então fica comigo até o final, porque essa palavra é para você. O evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 7, traz uma cena que parece distante, mas que fala diretamente sobre a nossa vida agora. Os fariseus e mestres da lei se aproximam de Jesus e questionam: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E Jesus responde com palavras fortes, citando o profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Presta atenção nessa frase. O coração está longe. Não é que Deus esteja longe, é o coração que se distanciou. E sabe o que é mais bonito? Jesus não está falando isso para condenar, Ele está falando isso para libertar. Porque quando tudo em você diz: eu preciso fazer mais, ser mais, mostrar mais, Jesus diz: eu não quero o seu desempenho, eu quero o seu coração. Quando você acha que precisa se apresentar perfeito para Deus te aceitar, Jesus diz: me deixa entrar no que é real. Essa é a primeira virada que o evangelho de hoje nos oferece. Deus não quer a versão editada da sua vida. Ele quer a versão verdadeira, a crua, a cansada, a com medo, a que não sabe o que fazer, a que chora escondido, a que duvida, a que tem vergonha. Essa versão é essa que Ele ama. E veja como Jesus é preciso. Ele não critica os fariseus por rezarem, não critica por seguirem costumes. Ele aponta uma coisa muito mais profunda: a distância entre o que se faz por fora e o que se vive por dentro. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente vai à missa, reza o terço, acende a vela, mas o coração está em outro lugar? Quantas vezes a gente cuida da aparência da fé, mas esquece de cuidar da essência? E não estou dizendo isso para te julgar, Deus me livre. Estou dizendo porque eu também faço isso. Porque é humano,
porque o medo de ser vulnerável nos empurra para trás de uma máscara religiosa, de uma performance espiritual. E Jesus, com toda a delicadeza do mundo, vem e diz: tira essa máscara, eu já sei o que tem por trás, e eu te amo do mesmo jeito. Esse é o Deus do Evangelho de hoje. Não é um Deus que faz contabilidade dos seus erros, não é um Deus que fica medindo se você lavou as mãos do jeito certo. É um Deus que olha para o seu coração ferido e diz: é aí que eu quero estar. Um Deus que não espera você arrumar a casa para entrar. Um Deus que entra no meio da bagunça, da confusão, do cansaço, do medo e diz: eu fico. Fico quando você não tem forças, fico quando você não tem fé, fico quando você acha que não merece, fico quando você quer desistir, fico, simplesmente fico. Esse é o Deus que se revela neste Evangelho. Não o Deus das tradições vazias, mas o Deus da presença real, da presença que sustenta, da presença que não exige nada em troca. E se essa palavra está tocando o seu coração agora, eu quero te fazer um pedido. Ative o sininho deste canal, acompanhe diariamente o Evangelho com a gente, porque essa palavra não é para um dia só, ela é para cada dia da sua caminhada. E escreva aqui nos comentários o seu nome e uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, saúde, trabalho. Escreva, porque ninguém deveria atravessar essa semana sozinho. A gente leva cada nome, cada intenção na oração. E quando você escreve, você não está só pedindo, você está dizendo para Deus: estou aqui do jeito que eu sou. E isso já é oração. Eu me lembro de uma mulher chamada Dona Aparecida, 67 anos, aposentada, moradora de Belo Horizonte. Ela me procurou depois de uma missa, numa terça-feira parecida com essa. Tinha os olhos cansados, as mãos trêmulas. Me disse que fazia 32 anos que ia à missa todo domingo, não falhava, rezava o terço todo dia, acendia vela para todos os santos, mas me disse com a voz baixa, quase com vergonha: padre, eu faço tudo certo por fora, mas por dentro eu estou vazia. Eu rezo, mas não sinto nada. Eu vou à missa, mas volto para casa com o mesmo peso. Será que Deus desistiu de mim? E eu olhei para ela e disse: Dona Aparecida, o fato de a senhora estar aqui me dizendo isso, com essa honestidade, com esse coração aberto, é a prova de que Deus não desistiu. Porque quem desiste não pergunta, quem desiste não procura. A senhora está procurando, e quem procura encontra. Ela chorou, chorou não de tristeza, mas de alívio, como se alguém finalmente tivesse dado permissão para ela ser fraca, para ela não precisar fingir mais. Como se, depois de 32 anos cuidando da aparência da fé, alguém tivesse dito: pode tirar a máscara, Aparecida, Deus não precisa dela. Semanas depois ela me mandou uma mensagem que dizia: padre, eu parei de rezar para impressionar Deus, comecei a rezar para conversar com Ele. Não rezo mais bonito, rezo de verdade. E pela primeira vez em muitos anos, eu senti que Ele estava ouvindo. Não porque Ele mudou, mas porque eu finalmente parei de fingir. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma coisa simples: presença, de sentir que não estava sozinha, de descobrir que a fé verdadeira não mora na tradição perfeita, mas no coração honesto. E é exatamente isso que o Evangelho continua nos dizendo. Jesus acrescenta: vocês deixam de lado o mandamento de Deus para se apegar à tradição dos homens. E depois, na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Repare bem, Ele não diz vocês são maus, Ele diz vocês se perderam. Existe uma diferença enorme entre ser mau e estar perdido. Quem é mau não quer voltar. Quem está perdido só precisa de alguém que diga: o caminho é por aqui. E Jesus é esse alguém. Ele não veio para apontar o dedo, veio para estender a mão.
E esse mandamento de Deus que Jesus resgata, honra teu pai e tua mãe, não é só sobre pais e mães biológicos, é sobre honrar o que é verdadeiro, honrar o que é essencial, honrar o coração antes da aparência, honrar a presença antes da performance, porque a gente vive num mundo que cobra resultado, que cobra desempenho, que cobra produtividade, até na fé. Você rezou hoje, você foi à missa, você leu a Bíblia, você perdoou, como se a fé fosse uma lista de tarefas a cumprir. E quando não consegue cumprir tudo, vem a culpa, e a culpa gera medo, e o medo gera distância, e a distância gera solidão. E aí você se vê exatamente onde os fariseus estavam, cumprindo rituais por fora, mas com o coração vazio por dentro. E Jesus vem e diz: para, respira, volta para o que importa. E o que importa não é o que você faz para Deus, é o que você permite que Deus faça em você. Receber é um gesto simples, não exige força, não exige preparo, não exige perfeição. É dizer: entra, mesmo que eu não esteja pronto. Entra, mesmo que a casa esteja bagunçada. Entra, mesmo que eu esteja com medo. Entra, porque sozinho eu não consigo mais. E essa abertura, essa rendição simples, é o começo de tudo. O começo não vem de você, vem de Deus. O recomeço não depende da sua força, depende da graça dEle. Deus não se cansa de começar, Ele não se cansa de te procurar, Ele não se cansa de bater na porta do seu coração, mesmo quando você finge que não está em casa. E quando Jesus fala de honrar o que é verdadeiro, Ele está nos convidando a olhar para dentro. E quando a gente olha para dentro com honestidade, sabe o que encontra? Encontra graça sobre graça. Talvez você não perceba, mas o simples fato de você estar aqui ouvindo essa palavra já é graça. O fato de você ter acordado hoje, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo com medo, é graça. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. A ligação de um amigo na hora certa, o abraço inesperado, o sol que apareceu depois de dias de chuva, o filho que sorriu, a mãe que ligou, o emprego que apareceu quando você já tinha perdido a esperança. Não são graças espetaculares, são graças silenciosas. São graças que não aparecem no jornal, mas sustentam a vida. A graça que te sustentou quando você achou que ia desabar. A graça que te deu coragem para levantar de novo. A graça que te fez respirar fundo em vez de desistir. A graça que colocou alguém no seu caminho quando você mais precisava. Graça sobre graça, camada sobre camada. Como quem cobre um filho com manta no frio, uma camada não basta, então coloca outra e outra, até que o frio não alcance mais. Deus faz isso com você. Ele não dá uma graça e vai embora. Ele cobre, protege, sustenta, recomeça, sem cobrar, sem fazer contabilidade, sem dizer eu te avisei. E mesmo que você não tenha sentido, Ele estava lá, mesmo no silêncio, mesmo na escuridão, mesmo quando parecia que tudo tinha acabado. A graça não é barulhenta. Às vezes a maior graça é aquela que simplesmente te manteve de pé. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nesta semana como um grande projeto. Não se cobre para ser uma pessoa nova amanhã. Não faça promessas que não consegue cumprir. Faça apenas isso. Feche os olhos, coloque a mão no coração e diga, com toda a sinceridade que você tiver, mesmo que seja pouca: Senhor, entra. Entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra nas minhas mentiras, entra nas minhas máscaras, entra no que ninguém vê, entra no meu casamento que está difícil, entra na minha saúde que me preocupa, entra no meu trabalho que me esgota,
entra na minha saudade que não passa, entra e fica, só isso. Não precisa ser bonito, não precisa ser elaborado, não precisa ser perfeito, isso já é oração, isso já é fé. É o seu coração falando com Deus sem filtro, sem tradição vazia, sem performance. E se você está entre aqueles que escreveram nos comentários, saiba que o seu nome está sendo levado na oração. E se você é daqueles que estão em silêncio, que não escreveram nada, que estão só ouvindo, saiba que Deus te vê também. Deus não precisa de comentário para te encontrar, Ele já sabe o seu nome. Então, antes de terminar, eu quero te dizer uma coisa: não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E se hoje você não tem forças, tudo bem. Deus não mede o seu amor pelo seu desempenho, Ele mede pela verdade do seu coração. E o Evangelho de hoje nos lembrou disso. Deus não quer lábios bonitos com coração vazio. Ele quer coração sincero, mesmo que os lábios tremam, mesmo que as palavras falhem, mesmo que a voz fale. Escreva aqui nos comentários o seu nome e uma intenção para esta semana. Pode ser paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, luz, recomeço. Escreva, porque quando você coloca a sua intenção aqui, você não está sozinho. Você faz parte de uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente, uma família que reza junto mesmo à distância, uma família que sustenta um ao outro pela fé. E se esse vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez tenha alguém perto de você que está cansado, com medo, sozinho, usando uma máscara que já não aguenta mais segurar. Mande esse vídeo para essa pessoa. Às vezes uma palavra no momento certo muda uma vida inteira. Amanhã estaremos juntos novamente com um novo evangelho, uma nova palavra, uma nova graça, porque essa caminhada não é de um dia só, é de cada dia, um passo de cada vez, uma graça de cada vez, um recomeço de cada vez. E não precisa ser um passo grande, pode ser um passo pequeno, tremido, incerto. Deus não mede o tamanho do passo, Ele celebra a coragem de caminhar. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera, não com cobrança, não com julgamento, não com lista de exigências. Ele te espera com o coração aberto, do mesmo jeito que Ele te espera agora, porque o Deus do Evangelho de hoje não é o Deus das aparências, é o Deus do coração. E o seu coração, do jeito que está cansado, ferido, com medo, esperançoso, confuso, solitário, é exatamente o lugar onde Ele quer morar. Não amanhã, quando você estiver melhor, agora, do jeito que você está. A paz de Cristo esteja com você hoje e sempre.